Beleza, boa noite pessoal, meu nome é Bruno, sou desenvolvedor iOS, trabalho atualmente na Jingle One. Lá a gente desenvolve projetos de vários tipos e quem quiser conhecer, acessa o site, estiver procurando uma nova vaga, alguma coisa, pode falar com a gente. Hoje eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre o Touch ID, então vou passar um pouquinho sobre como é o funcionamento, bem rápido, o novo framework que foi introduzido no iOS 8, que é o Local Authentication, um pouco do uso e as possibilidades que a gente pode encontrar aí com isso. Então, Touch ID foi introduzido lá no iPhone 5S e basicamente ele serve para desbloquear o aparelho que está com senha, né? Então, utilizando a sua digital. Como, resumidamente, ele funciona? Aquele anelzinho de metal em volta, ele vai detectar que o dedo está ali e vai ativar o sensor. Uma foto da sua impressão digital de altíssima qualidade, aí mais ou menos uns 500 pixels por polegada vai ser tirada, convertido para uma representação matemática. Isso tudo é enviado aqui por Secure Enclave, que é onde é guardado de forma segura a sua digital e onde é comparada e essa análise é feita para, enfim, validar se a sua impressão digital é de fato sua. E aí no iOS 8 eles liberaram para a gente algumas possibilidades que já dá para começar a brincar, que são duas formas que a gente pode utilizar. O Local Authentication e os ACLs, que são as Access Control Lists, em conjunto com o Keychain. Esse eu não vou conseguir passar muito pelo tempo pequeno que a gente tem, mas depois quem quiser, quem tiver mais interessado, pode conversar comigo e a gente conversa um pouco. Esse é o que a maioria, na realidade, está usando, como o OnePassword e o Evernote. Então, Local Authentication. Como que funciona basicamente um pouco do código que a gente faz? É muito simples, a Apple simplificou ao extremo o que a gente vai fazer. Então, você trabalha com esse LA Context, você vai criar esse LA Context, e ele trabalha com uma LA Policy. No momento a gente só tem uma LA Policy, que é para validar uma digital. Talvez isso possa ser estendido mais para frente, com você cadastrar uma digital que não é sua. Por exemplo, eu estou cadastrando a digital da minha namorada. Então eu não quero que ela acesse tudo, e sim só algumas coisas. Talvez isso seria uma segunda LA Policy que eles podem aí estender. Aí depois que a gente criou esses dois caras, a gente vai verificar se o device possui Touch ID, para a gente não fazer requisição num iPhone mais antigo e que não tenha isso. E caso ele tenha, a gente utiliza esse contexto e aí de fato pede a permissão e a validação da digital, e aí você recebe o sucesso ou a falha, né? Eu trouxe aqui um pedacinho de código bem tranquilo para a gente trabalhar, então criou o context, a policy, como eu falei, a única policy que a gente tem hoje é essa Device Owner Authentication with Biometrics, que é para validar uma impressão digital. Você é obrigado a informar um motivo por que você está usando isso para o usuário, tá? Sua aplicação está fazendo isso, eu quero pedir o seu acesso por tal motivo, isso é obrigado no Local Authentication. E aí você faz essa chamada para verificar se o device possui o Touch ID. No caso dele não possuir, ele já vai te dar, ele vai cair no seu bloco de erro. Tem os erros mapeados nesse LA Error, né? Vem de Local Authentication Error. Então você tem aí os erros que ele pode te retornar. Que o Touch ID está desativado, o cara ainda não ativou, usa somente a senha. Um aparelho sem senha, o Touch ID também não vai funcionar nesse caso. Ou que ele pode simplesmente não estar disponível por algum motivo, esse erro tem aí, então a gente tem que mapear também. Então beleza, partimos nesse princípio. Verificamos se o device tem, a gente já pode utilizar o potencial de verificar a impressão digital. Ali eu só escondi o else para ficar mais fácil o erro. Uma vez que ele caiu nesse bloco, ou seja, a gente tem o Touch ID, podemos usar, de fato você chama o método Evaluate Policy, novamente passando o policy que a gente criou ali em cima, o motivo de uso, e você vai receber um bloco aí de sucesso ou falha, que eu também trouxe aqui pra gente. Então, no sucesso, autenticando com sucesso, quer dizer que a digital foi validada, aí você faz o que você achar que seu aplicativo precisa fazer. E no caso de erros, mais alguns erros desse LA Error,
que vale a pena a gente mapear. Tem esse System Cancel, que é um caso muito raro, que é no caso da sua aplicação estar usando, por exemplo, eu fui lá na App Store, comecei a baixar um aplicativo, toquei em baixar um aplicativo, por algum motivo eu voltei para o meu aplicativo e na hora que eu estava exibindo o meu alerta para validar uma digital, veio o da App Store, que ele às vezes dá uma atrasadinha e ele pede a sua senha. Então nessa hora o de cada aplicação vai ser autenticado para dar prioridade ao que a Apple precisa usar. Então esse é um caso bem raro, mas ele pode cair aí sim. O usuário pode cancelar, tem o botão cancelar, e tem o fallback. Fallback eu vou mostrar um pouquinho na tela ali na frente. Tem a Apple que oferece a própria UI para fazer essa validação. E tem uma opção de digitar a senha. O usuário pode não querer utilizar o Touch ID e ele querer digitar a senha. Nesse caso, quando ele tocar naquela opção, esse bloco vai ser disparado porque você precisa trazer essa UI. Vou mostrar um pouquinho mais aqui. Então, tudo dando certo, ele vai trazer essa UI, como eu falei, a própria Apple que é disponibilizada, é do framework. Ele usa ali o nome da aplicação, Setmasters. Ali foi o reason que a gente colocou, o motivo que a gente está pedindo, né, para utilizar o Touch ID do usuário. E como eu falei, duas coisinhas aí que a gente precisa ficar atento. Uma, somente em foreground. Se você chamar esse método em background, ele vai cair já no System Cancel também. O sistema cancela, essa UI só funciona em foreground. E no caso do fallback do usuário, que é quando ele toca nesse digite a senha, a UI de exibir o password é por sua conta. A Apple não disponibiliza um teclado numérico, até para não te bloquear, você pode... Porque o que a Apple indica? Ela indica que você use o Touch ID como um algo a mais para validação, e não somente ele, porque você pode ter usuários que não têm, pode ter aparelhos que não possuem o Touch ID, então ele tem que ser um complemento à sua validação, e não uma validação exclusivamente por Touch ID. Por isso que esse digite a senha, ele deixa a sua interface para você validar como você preferir. Aí, algumas possibilidades de uso que a gente pode ter, né? Como eu falei, a gente tem dois tipos. Eu passei pelo Local Authentication, mas tem as ACLs, que são bem mais poderosas, vamos dizer assim. Então, Local Authentication você pode fazer autenticações simples, você pode ter um controle parental dentro do seu aplicativo, que aí você consegue fazer certo conteúdo do iPhone do seu filho só ser liberado por você, pela sua digital. Você pode restringir certas áreas, por exemplo, um aplicativo que você tem uma área imagina até o WhatsApp, a gente poderia implementar que um grupo de WhatsApp só pode ser acessado caso o Touch ID seja validado, sei lá, por algum motivo assim, você quer esconder da sua namorada, sei lá. Você conseguiria, seria uma opção de restringir como um exemplo de acesso a certas áreas. E a ACL utiliza o Keychain, que é o que esses caras aí estão começando a usar já liberaram, que é o OnePassword e o Evernote. Quando você tem um password já salvo no Keychain, você consegue fazer o retrieve, você consegue puxar esse password do Keychain, você pode guardar lá de uma forma segura e depois puxar sem precisar dizer que pedir para o usuário utilizar o user e password, e aí você utiliza somente o Touch ID, o que é bem mais fácil, assim, você consegue revalidar a token se você precisar, porque está tudo no Keychain ali já seguro. Só uma outra particularidade para quem for começar a utilizar a ACL, tomar cuidado porque o backup do iCloud não leva tudo que você gravou com as ACLs. Ele não está incluso no backup do iCloud. Basicamente, essa foi o que eu consegui passar rápido aí para vocês. Posso estar um pouco nervoso, hoje é minha primeira apresentação, estou estreando. E, bom, tentei passar um pouco aí de uma das formas que é a Local Authentication, que dá pra gente usar aí, vocês viram, de uma forma muito tranquila, muito simples. Para quem quiser, aí estão meus contatos, Twitter, Facebook, e eu tô começando a escrever um pouquinho já no Medium para dar uma
uma força aí na nossa comunidade.